Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu, André. Eu, Luciane. E até que enfim eu consegui trazer essa pessoa. Vou falar lá do negro da história, mas é um pouquinho cinza, né? É sair da minha zona de conforto. Com certeza. Né? Ele conseguiu, não um livro apenas, mas dois. Não teve como, né? Não tem como não ser dois. Sim, o livro que nós vamos falar hoje aqui é Mallory, não, aqui, ó, Mallory, isso. Oi, gente. Se ninguém viu nada, não é pra ver nada mesmo, também tem isso, né? É exatamente isso. Esse livro aqui, ele foi estreado, a estreia dele foi 15 dias, nem 15 dias praticamente, no começo do mês. Né? Logo no começo do mês. Aí a minha cunhada, pra você ver como é que é o negócio, ele é a continuação, né, do Caixa de Pássaros. Tá fácil aí não. Ele é a continuação desse livro aqui, ó, certo? Que eu já fiz a resenha. A resenha dele eu fiz na Vera do ano de 2018, se não me engano, saiu, né? Eu desafiei a Lu depois e nossa! Mas isso aí é uma outra história, né? A Lu leu e agora no comecinho, agora no final de julho, né? A Lu falou, olha André, já lançou Mallory, vamos comprar. Então, aqui estamos, compremos e lemos. Porque se tinha continuidade, a gente queria saber o que foi da vida dessas figuras de Mallory e seus filhos. O garoto e a garota que agora tem nome, né? Sim, os garotos têm nome. Olímpia e Tom. Né? Exatamente isso. E aí, o que você achou? Não é terror, a gente sabe disso, mas é um terror psicológico tão grande. Ele é mais um... Então, por isso que eu falei para o Lu que eu trouxe ela para o lado sombrio, porque ele não chega a ser um terror para mim, né? Desde o primeiro livro eu falei para vocês na resenha. Para mim ele já tá na questão do suspense. Apesar do segundo, na teoria, ter mais morto, assim, algumas partes do livro, né? Em si, não sei. Vamos... É um terror psicológico. Não, na realidade, sim, 100% terror psicológico. Porque na realidade eles não podem ver, não estão vendo, estão sentindo. Aí você sabe, vocês estão sentindo, mas o que tá sentindo é realmente o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E realmente eu falo que eu terminei o livro. A gente conversou depois, né, André? E aquela questão é o seguinte: o que Mallory passa junto com as crianças, porque na realidade ela os tem. Mediante a toda essa catástrofe toda que está acontecendo, essa revolução, o novo mundo, como eles dizem. Isso. Né? Lembrando, só para quem não tá pegando, bom, quem ainda não leu Caixa de Pássaros, galera, vai ler Caixa de Pássaros primeiro, né? Hashtag para o vídeo, vá assistir Caixa de Pássaros. Eu vou começar a contar aqui, né? Vai achar que é spoiler e não é spoiler. Mallory termina o livro 1, várias pessoas não gostaram, enfim, algumas pessoas reclamaram do fim, mas ela vai lá para o abrigo, no abrigo de cego, né? E ela começa a contar a vida dela, então como a vida dela tá até então, sim. Mas assim, o que acontece, que a Lu tá falando, a Mallory, ela mudou muito do primeiro livro para o segundo livro. Porque você imagina, até então quando o livro começa, fazia 6 anos, né, que eles estavam nessa questão desse mundo, né, onde tem as criaturas, onde se você vê a criatura, você vai se matar, né? E vai matar quem tá em volta. Entra um excesso de loucura, né? Dá aquela excesso de loucura, você mata a pessoa quem tá perto e depois, logo em seguida, você se mata. E a Mallory, então, ela tá lá nessa casa, né? É uma associação para cegos. Então, ela está lá já faz 6 anos. Sim. O livro foi o seguinte, a Lu começou a ler primeiro, depois deu um probleminha, aí eu peguei pra ler. Passou. Peguei um dia de chuva. Corrida maluca. Um tá na frente, outro trabalhando. Então o André foi e terminou. Daí eu peguei o dia de chuva que eu não trabalhei, né? Que daí o meu patrão não deixa eu trabalhar o dia que tá chovendo. Meu patrão é um cara muito legal, muito bom. E eu acabei de terminar o primeiro com a Lu. Mas quando ela falou assim, você já leu o começo do livro? Eu falei, Lu, não consegui ler ainda. Ela está no abrigo de cego, né? E isso é uma coisa que vai até o fim do livro, praticamente, assim, um problema. Né? Porque na realidade ela vai criando, a Mallory vai criando situações na cabeça dela do motivo de um cego ficar louco. Sim. E aí eu falei assim, gente, mas como assim? E aí você fica até o final do livro, você vai descobrir o que realmente aconteceu com a Nettie. Porque a cega, então, ela já começa o livro praticamente, né? Ela fala um pouquinho e já fala que já tá aquele vulco dentro do negócio. E a Mallory é assim. Depois no livro vocês vão ver várias vezes, ela vai falar que ela vive realmente para venda. Dentro do lugar ela não tirava venda.
Ela não tirava a venda, E as pessoas achavam que era lunática, né, em si. Não tinha precisão, aquele tipo de coisa. Mas, enfim, então acontece esse fato, e não é spoiler nada, no comecinho já do livro, eles já precisam sair. Então, onde eles estão, num lugar seguro, entre aspas, porque depois eu vou falar pra vocês, seguro isso aqui não tem lugar nenhum. E ela tem uma primeira teoria que, então, os monstros, eles podem tocar nas pessoas, teoria da própria Mallory, né? Aí, então, eu vou falar pra vocês, o que tava difícil... Se tornou pior. Nossa, tiririca, né? Pra que ela não fica. Ficou. Sabe por que eu falei pra vocês que eu vi uma Mallory diferente? Porque depois... Aí então passa depois 10 anos a mais, né? Então vocês vão ver... Ao todo, então a história são 17 anos. 17 anos, né? Os 16, meninos já estão com 16 anos, né? Por isso que ela estava grávida no comecinho da história. Então vão ser 17 anos na vivência. E do Novo Mundo. A Olímpia e o Tom já tem 16 anos. Que pensa na idade boa, né? Quem já foi adolescente, né? Gosta de fazer tudo, né? Faz isso, né? Aí o adolescente vai pra cá, ele vai pra cá, né? Põe o copo aqui, põe o copo lá. Então, mais ou menos, é um problema, né? Muito, porque na realidade são problemas de convivência. Na realidade, é você viver sem enxergar. E eles vivem entre os três, né? Eles vivem 10 anos, depois eles acham um acampamento lá. Gente, imagina... Eu fiquei curiosa pra saber como que eles chegaram a encontrar esse acampamento e viver 10 anos nesse acampamento. Nossa. Na mesma situação da primeira história. Tudo de venda, dentro de casa. Eram poucas as vezes que eles tiravam a venda. Tava vendo os casos agora nessa pandemia que a gente tá vivendo. As pessoas estão em quarentena há pouco tempo, tinha casal já querendo se separar. Imagina viver 10 anos com 2 adolescentes na casa. Quando eu terminei de ler, eu tava conversando com o seu irmão e realmente é aquela questão. O que eles estão vivendo no Novo Mundo é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Sim. Né? Uma nova era, de um novo jeito. De um novo jeito radical, que se você olhar aquilo ali, de tentar viver de um novo jeito, que foi o que a Mallory realmente fez, né? E aquilo que você falou do adolescente, ela mesma reflete isso, fazendo as reflexões dela. De tanto ela falar não, que tudo pra ela não. Escuta, deixa ele soltar um lá fora. Não. E tudo pra ela não. Então, realmente, o Tom, que era altruísta, dele mesmo, e depois a gente descobre que a Mallory era assim no antigo mundo. E ela se perdeu porque ela realmente, uma mãe, virou uma leoa, e ela teve que se redescobrir como cuidar de 2 crianças no novo mundo desse jeito. Ela adaptou da forma dela, né? Depois, eu falar a verdade pra vocês... Uma das coisas, as grandes discussões do livro, que eu vi que o Josh colocou, foi justamente isso, né? Como você conviver com um adolescente. A Olímpia, nessa parte, tem que dar uma livrada nela, porque a Olímpia era advogada, né? Tadinha. Tá tentando intermediar o advogado, mas o bom advogado, tá? Não que tenha mau advogado, mas o bom advogado, ela tava sempre tentando conciliar ambas as partes. Vamos fazer um acordo. Porque, na realidade, os dois, eles se pareciam muito, né? O Tom com a Mallory. Isso. Então era o mesmo gênero discutindo ali. E aí chegava a Olímpia, toda pacífica e tudo mais. E na realidade, o livro você vai ver naquele negócio, como é aquele terror psicológico, e chega um momento que eles vão sair desse acampamento, eles vão para um outro lugar. Vocês vão descobrir realmente... eu falo que aí foi a parte que começou a ficar eletrizante. Que foi a ida, né? Que era um trem cego. Vocês vão entender quem cara do censo. Cara fazendo um suposto censo, né? Porque assim, o livro a gente não sabe o que é verdade e o que não é verdade lá dentro, né? A Mallory mesmo, ela fala assim, que não tem com quem confiar, e eu, nessa parte de raciocínio, eu seria meio que da parte dela. Eu entendo a parte do Tom, tudo, mas eu iria bem meio que da parte dela. Mas aparece um certo cara lá, ele deixa umas folhas de um censo de pessoas que tava viva, né? E quem que aparece o nome lá? A mãe e o pai da Mallory. Nossa, aí... até então ela achou que estavam mortos. Aí, né? A Mallory, coitada, sai da casinha. Ela quer ficar, ela quer sobreviver, mas ela quer ir atrás dos pais, né? Porque é a única lembrança que ela tem do antigo mundo. Vamos dizer assim, eu vi ali os pais, eu dando uma psicológica, né? Eu vi, mas ali os pais como um elo de ligação dela com o antigo mundo, Sim, né? exatamente isso. Mas o problema é que eu falei pra você, se você, um psicólogo, ler esse livro, dentro da Mallory, no livro, vai achar todos os tipos de transtorno, né? Transtorno compulsivo obsessivo, vai achar síndrome do pânico, vai achar depressão, é tudo que vocês achar, porque
Gente, imagina você viver 16, 17 anos nessa vida. Então, todos os que a doença psicológica estava em todo mundo, né? Sim, e não é sim. só ela, né? Todas as pessoas. Até porque, se a pessoa, num mundo desse que você não pode ver, você vai morrer, querer sair pra ver, então a pessoa também é louca, né? Exatamente Vamos isso. dizer assim, né? Não E aí- é imprudente. Exatamente isso. E é aí que acontece a parte eletrizante do livro, Do livro. que é a ida deles até esse trem cego, onde ia conduzi-los até um lugar de destino final deles. E aí tem toda uma teoria desse trem cego, Sim. como que foi. Então a pessoa que realmente chegou a montar esse trem cego, como ficou, como que funcionou, achei bárbaro, sensacional. E tudo que acontece na chegada desse trem, né, até estar dentro do trem, foi Sim. realmente uma aventura, assim, que eu já fiquei com meu coração acelerado, tentando imaginar aquela situação toda, aquilo que eles estavam vivendo e depois da saída deles do trem. Como foi essa... E aí, aquilo que a gente estava conversando, né? Que isso aí já começa já nos últimos capítulos e a gente sentiu uma correria no último capítulo, né, Sim, André? dá uma- As coisas foram acontecendo muito no automático, pá. É a única coisa que eu posso falar eu achei, assim, em relação ao Caixa de Pássaro, que o Josh fez o seguinte, minha análise, assim, o Mallory, ele tem até um pouco mais de história do que o Caixa de Pássaro, que o Caixa de Pássaro seria a Mallory, que o garoto e a garota descendo um rio. O A final, história né? era essa, né? É, Aí isso. ela regredindo, contando a história da casa, tá? Ah, tá, Né? tá Mas certo. aí a história da casa, não tinha tanta coisa pra eles fazerem, vamos supor, o que eles têm que fazer é sobreviver. Né? Exatamente. Vamos isso. colocar Como isso. tudo aconteceu, Como né? tudo aconteceu. Então, o objetivo deles era simples, era ir até um lugar, tudo bem que ela não sabe, simples força de expressão, porque eles não podiam enxergar tudo dentro do livro, né? O Mallory, eu achei ele já um pouco mais recheado de história, sendo que ela já estava lá no abrigo do cego, aí a cega, né, surtou também, ficou louca, então daí você já tem uma outra teoria por como que essa mulher Cego. ficou louca. E a gente descobre no final do livro, Depois eu fiquei vai eu descobrir, fiquei passada, né, amor. vai falar o porquê, depois então aparece esse cara do senso, aí tem muita briga dela com o Tom, de tentar se conter, então assim, o livro realmente ele tem um contexto, ele tem uma história mais abrangente, porém, o que eu falei no Paulo, não vou dar mais opinião para não falar que é um spoiler, mas eu achei só o final um pouco mais batido. O que acontece, gente? Começa a revelar tudo o que a gente... Não tudo, né? Mas tudo Sim. que a gente menos esperava, pelo menos pra mim. O André já tinha as suas teorias, porque o André, gente, é o rei da teoria. O André é o... Olha, cara, é o rei da teoria. E o que dá raiva é que a grande maioria dele é certeira. E eu aqui, achando que... Ai, tadinho, tô caindo. E caí que nem uma pata realmente no chão. Eu falei assim, gente, como assim, André? Você não tinha pensado nisso? Eu falei, não. Tem gente do primeiro livro, da primeira história, que volta. E aí tem a questão que dá aquela reviravolta. Aí Volta eles- porque não foi, né? É, Tava lá o tempo todo. então, tava lá o tempo... Porra, tava lá o tempo todo, é verdade. Eu falei pra você. Gente, é sério. É assim, Mas as coisas... isso eu já te falei pra você antes, eu tenho certeza, mas Gente, enfim. não, gente, é sério. A questão é a seguinte, foram desenrolando tudo, foram acontecendo É. tudo. E é assim, o negócio que foi acontecendo, você vai falar assim, as revelações que... Vão continuar as revelações que eu nunca tinha imaginado. É lógico, eu tinha pensado várias teorias, mas nunca tinha imaginado realmente o que aconteceu. Sim. Porque o que aconteceu, aconteceu, André. E eu não tinha dado preparado pra isso, André. Aí a pessoa o quê? O que eu- A pessoa... Aí começa a pessoa... O que eu posso falar assim pra vocês é que é o seguinte, de repente se você leu o Caixa de Pássaro e falar, o final é muito ruim, o final é chato, não entendi o final. Leia de novo. Porque pra quem gosta de pelo menos, eu gosto do fim, sendo trágico, sendo feliz, tem que ter um fim. Não sei se essa história teria um fim, mas eu acredito que não vai ter sequência, né, pelo que ele colocou aqui. Dá não. até pra ele fazer, mas aí eu acho que ele vai encher linguiça. Não precisa mais. Não tem mais necessidade, né? Não. Então, pra quem não gostou muito, leia o Mallory, porque daí você vai ter um desfecho bem melhor, mais explicado. O meu Pra pitaco quem é... gostou, tem que ler também, né? Obviamente, Claro, continuação. claro. Mas, O meu pitaco, na realidade, é o seguinte. Se fosse pra ele fazer um pouco mais de história, é ele trabalhar nesses últimos capítulos. Mas eu acho que a história ele fechou Eu também sensacional. até porque eu falei, quando eu tranquilo. fiz o Caixa de Pássaro, ele já tinha falado que ele não ia fazer sequência, então ele já fez outro livro, tá de mão demais. Gostou mais do primeiro ou do segundo? Ah, o segundo. Eu já gostei mais do primeiro. Porque, na realidade, eu vejo a Mallory crescer muito Sim. como pessoa, como mãe. Ela é uma sobrevivente, André.
Ela é sobrevivente de todo o caos que aconteceu na vida dela. O legal, É isso isso. que eu falo pra vocês, o legal de você trazer uma pessoa assim que não tá acostumado no gênero é justamente essa diversão de opiniões, é justamente o bom de estar fazendo em dois, né? Eu, sinceramente, eu falei pra Lu, não achei o Mallory ruim, tá? Não é ruim, mas eu ainda ficaria no Caixa de Pássaro e talvez se eu fosse o Josh... Gente, é porque o Mallory traz uma força feminina muito forte. Então eu me apeguei a Mallory, porque eu não sei se eu teria a mesma coragem que ela. Eu acho que já na primeira vez que eu sentisse o bicho do meu lado, já ia abrir o olho e falei assim, oi? E eu ia ficar louca mesmo, mais do que eu já sou, né? Eu ia pronto, ia cagar com tudo. Talvez teria aquela teoria que você, quem é louco, não fica louco, né? Talvez você se daria bem nesse negócio. Ah, mas do jeito que eu sou cagada, Uma gente, eu bagaceira sou toda. louca que ia ficar mais louca ainda e ia sair gritando, tô doido, tô doido, tô doido. Só? Só, gente, vamos fechar Então aqui. espero que vocês Pode tenham... dar mais spoiler, né? vocês tenham gostado do nosso vídeo. Ah, antes que eu termine, hashtag Netflix não faça sequência. Mas também se fazer, eu não vou assistir. Ah, Pelo amor de Deus. Tá atrasado, gente. Desculpa. Netflix já assinou, vai ter o segundo já sim. tá- não, já Parabéns tá pra vocês. Não sei como que vai sair aí depois dessa pandemia toda, né? Ai, gente, ele tem... Gente, se você gostou desse vídeo, dá uma curtidinha aí, por favor. Agora, independente de onde vocês estão assistindo agora, se está assistindo no YouTube, está assistindo no Instagram, galera, o Gente, importante é que diversidade, vocês né? assistem, né? Por que nós estamos fazendo isso? É pra vocês assistirem mesmo. Mande para os amigos, né? Dá uma força pra nós, gente, porque, né? Por isso, essa força. É isso aí. É isso aí. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Um abraço.